das primeiras coisas, quando eu me converti, que o Espírito Santo me lembrou, foi uma vez que no máximo da minha ignorância juvenil, eu ofendi meu pai. Eu ofendi minha mãe, meu pai, e eu lembrei de algumas situações específicas. E talvez, acredito que talvez minha mãe e meu pai nem lembrem disso, mas orando no quarto, o Senhor falou: vai lá e peça perdão. Perdão. E é como se eu tivesse visto as cenas a qual eu feri o coração do meu pai, o coração da minha mãe pelas minhas atitudes. E eu coloquei eles na sala e eu não entendia nada, gente. Isso foi bem no começo da conversão, nem tinha lido Malaquias. Mas o meu coração foi lá: pai, me perdoa, mãe, me perdoa pelo aquilo que eu falei, que eu fiz, que eu feri vocês. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto estava ministrando essa canção, Deus me lembrou disso. E eu resolvi compartilhar com vocês. O perdão é a força que mais move dentro do nosso coração. Dinheiro nenhum, sucesso nenhum, dons nenhum consegue entrar num coração que não consegue perdoar ou que não quer perdoar. Mas quando o perdão do Senhor move o coração, é um milagre, Talvez mais impactante do que do que um cego vê, porque move de dentro para fora, vai trazendo cura, vai tirando, vai rompendo maldição, vai rompendo um monte de coisa, vai trazendo paz. Paz é um bem valioso do cristão. E às vezes a gente tem tanta guerra do nosso coração porque a gente não se submete ao Senhor. Que hoje você pense, que às vezes você pensa assim: cara, mas eu só tocando, é só uma canção, ou é só um ambiente de culto. Não é, Jesus está aqui. E Jesus transforma vidas. Jesus transforma vidas. Se Ele fez um jovem, no ápice da sua arrogância e orgulho e ruindade, se ajoelhar diante dos seus pais pedindo perdão, cara, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele fez isso na minha vida. Jesus transforma vidas. Jesus transforma vidas. E às vezes nesse ambiente, aquilo que a gente pede, fala, tem um poder muito grande, porque a gente está falando diante de Jesus, aquele que detém todo o poder na mão. Então eu queria orar mais uma vez com vocês, para a gente entrar na palavra, amém? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um aqui. Continua operando nos nossos corações, Jesus. Continua transformando nossos corações através da Tua palavra, através do que o Senhor é. Sopra em nós, Senhor, mais da Tua presença, Jesus. Você é bem-vindo aqui, Jesus. Você é bem-vindo nos nossos corações. Não podemos dar nada ao Senhor a não ser os nossos corações, Senhor Jesus. Nos entregamos a Ti, Senhor. Que cada oração, Senhor, que cada dor possa ser sondada pelo Senhor. Aquele que tem os olhos com chamas de fogo, que vai sonda e coloca o que está mais no íntimo do nosso ser. Penetra, Senhor, nesse momento, quebrando as correntes, que haja um romper, que haja um quebrar das correntes, Senhor, nos nossos corações, que possamos abaixar as guardas, que possamos nos render a Ti, Senhor. Amém. Que você possa cumprimentar a pessoa que está do seu lado e se assentar rapidamente, amém? Obrigado
pessoal. Obrigado, meninos e o Tom, pastor Tom. Amém, gente? Não é porque a música parou que a adoração parou. Amém? Não é porque que o Senhor não está trabalhando em nós. Amém? Feche os seus olhos mais um pouquinho comigo. Rapidinho. Senhor, leva cativo, Senhor, os nossos corações essa noite. Eu sei que o Senhor está em casa, Deus. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está presente nesse lugar. E obrigado, Jesus. Procura os corações, Senhor, essa noite. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Não entendemos, Senhor. Mas obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor vai fazer em nós. Amém? Amém, gente? Tudo certo com vocês? Todos animados? Deixa eu só arrumar minha máscara aqui. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Sejam visitantes, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que sejam acolhidos por Jesus, amém? Que é a pessoa mais importante aqui essa noite. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 João. Gente, eu tô com uma voz rouca assim e tal, mas eu não tô com corona, fiquem tranquilos, tá bom? Tudo certinho. É só resquícios de uma finalzinho de uma gripe aí e tal. E 1 João 2, deixa aí por enquanto, amém? Eu quero começar dando continuidade naquilo que a gente falou semana passada, de andar na luz, andar na verdade como primeiro fundamento para ter uma vida com amor genuíno. Hoje eu quero dar um segundo passo e construir como se fosse o segundo tijolinho para que a gente tenha um amor na vida. Mas eu quero te convidar antes a pensar comigo numa história, uma história de amor, amém? Então imagine assim, um casal que se conhece, namoram, tem todo aquele amor extravagante, ambos vão para fazem sonhos juntos, sabe aquele amor de sonhar? Então está tudo bem, eles casam, tem uma festa fantástica, cheia do amor, da presença, estão na sua casa e está tudo indo bem. 3 meses depois do casamento, o marido simplesmente some e ele não aparece em casa. E automaticamente, depois de 24 horas, a esposa vai procurar, né? Sumi isso, Facebook e tal. Então nisso ele deixa a esposa com todos os sonhos, com tudo aquilo que ele conquistaram meio que juntos ali, e deixa ela e some. De repente, 6 meses depois, ele aparece em casa e volta como se nada tivesse acontecido. Chegou e tudo bem, cadê o café e tal. O que vocês acham de uma pessoa assim, desse marido? Daí a esposa enlouquecida pensa, o que aconteceu? O que você fez? Tá louco? Como que você sumiu? E ele fala para a esposa, não, mas eu te amo. Eu só tive que resolver umas coisinhas na minha vida, mas eu te amo. Não, eu amo você, fica aí, eu vou aqui. Daí a esposa, com uma relutância, acaba aceitando o marido. Passa-se 1 mês, mais ou menos, o marido some de novo, sem dar sinal de notícia de nada. Passa 1 ano, ele volta para casa, como se nada tivesse acontecido, perguntando, e aí, como que está a vida, como foi seu trabalho? E a esposa entra em crise novamente, não, está errado, você não está certo isso daí. Como assim você some, desaparece do nada e de repente volta? E o marido fala, não, mas eu te amo. O que vocês acham que tem de errado com esse amor desse marido aí? Ou vocês acham que é um amor isso? Eu acho que não, né? Tipo, imagine sumir da família e
repente voltar, não, tudo bem, traz até uma flor. E eu acho que é esse ponto, o que falta nessa história de compromisso, que é o que eu quero pegar aqui em 1 João, para nós pensarmos sobre o amor. 1 João 2, do versículo 3 ao 6, a gente vai ler essa noite, fala assim: e sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Sabe o que falta para aquele marido? Eu até não duvido no começo que ele tenha vivido algo espetacular com aquela mulher, com a sua esposa, a ponto de se casar. O que falta para ele é uma palavra chamada comprometimento. Não há amor onde não há comprometimento. É uma questão simples, não é? Eu não tenho como amar sem me comprometer. Eu não tenho como me relacionar sem me comprometer com aquilo que a outra pessoa é. E no caso de Deus, principalmente, não tem como eu falar que amo a Deus, mas de repente, Deus, eu sumo da sua vida por 1 ano, 9 meses, sei lá quanto tempo, mas a pessoa fala, mas você ama o Senhor? Não, eu amo a Deus. Não é isso que o apóstolo João nos alerta, porque no texto que a gente leu, a gente tem que pensar em algumas coisas primeiro, né? Não pode haver amor onde não há obediência. Por quê? Porque a obediência demonstra aquilo que a gente acredita. E nesse texto a gente tira 3 coisas. Primeiro, não podemos falar sobre o amor a Deus sem obedecer a Ele. Não é isso que o texto está dizendo? E sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se você ler um pouquinho mais para frente aí, tô com o olho cheio de lágrima ainda, Jesus. Mas se você ler rapidamente, em 1 João 5:2 fala que nós só amamos a Deus se obedecemos aos seus mandamentos. Então, o apóstolo João está alertando para um tipo de amor que não custa nada, sabe? Um amor sem compromisso. Ele está falando, olha, se você ama a Deus, você vai obedecer Ele. Porque é uma resposta. Porque é uma questão de entender quem Deus é. E o segundo ponto que ele fala ali, que a obediência testa a nossa fé, ou o nosso amor. Porque ele fala assim, mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor vem dele e está se aperfeiçoando a sua vida. Por que a nossa geração de cristãos é a geração mais problemática no sentido de entender o amor de Deus? Porque a nossa geração é a mais problemática em entender compromisso e obediência. Eu estava pensando esses dias, né? Estava ali, vocês viram meu filho correndo para cá e para lá, né? Eu não sou tão velho, mas eu tinha que assistir propaganda, sabe? Talvez uma geração mais nova nem sabe o que é propaganda quando está assistindo televisão, sabe? Que você tem que esperar a propaganda. Pense nisso, você tinha que esperar a propaganda. Hoje o Otávio já fica tiltado quando aparece aqueles anúncios no YouTube. E agora o YouTube está querendo que a gente pague, né? Porque ele coloca 2 anúncios, né, antes das paradas. Eu não sei se os filhos de vocês são assim, mas o meu Otávio já entende que é propaganda e já quer pular, entendeu? Tinha um negócio chamado espera na nossa vida. Quem é um pouco mais velho, tinha TV sem controle remoto, então ele tinha que se locomover até lá. Todos esses processos vão mudando a nossa mentalidade. Aquilo que é fácil começa a fazer parte da nossa vida, e quanto mais fácil mais conforto a gente busca, menos comprometimento a gente tem com aquilo que a gente conquista. Aquela velho ditado, tudo que vem fácil. Eu acho que a lógica de mercado, o que é a lógica de mercado? A lógica capitalista, de alguma forma, ela
coloca o valor naquilo que a gente não tem e nunca naquilo que a gente tem. Então o valor sempre está na busca daquilo que não temos, não possuímos. Por isso que a gente está sempre buscando, e por isso que a gente está sempre buscando algo, acaba não se comprometendo com aquilo que a gente já tem. Vocês viram lá, quem gosta de iPhone? Eu não gosto e jamais pagarei aquele valor. Mas a mudança, simplesmente de um para o outro, só mudou uma câmera. É tipo uma coisa ridícula, mas vai ser vendido caro e um monte de gente vai comprar, mas não mudou nada. Quem é jovem e sabe, entende da iPhone aí, que eu nem tenho um. Mas mudou alguma coisa? Acho que não. Só uma câmera de um lado, estética. Mas não vai ter gente bem louca querendo comprar aquilo? Vocês acham que vai ter ou não? Com certeza, né? Por quê? Porque está faltando comprometimento com aquilo que a gente já tem. Então a gente sempre está buscando aquilo que não temos e nos comprometemos com aquilo que não temos e esquecemos de se comprometer com aquilo que já possuímos. E quando a gente fala disso de Deus, a gente sempre foca naquilo que a gente não é em Deus, naquilo que Deus não fez por nós, naquilo que a gente está vivendo e a gente esquece de focar em quem Ele é realmente. Por isso que nós não temos essa dificuldade de nos comprometermos com o Senhor, porque a obediência para nós não é um teste de fé, mas para Deus é. Para Deus não tem como eu obedecer eles sem amor, porque o próprio ato de obedecer já é um ato de amor para Deus. Ah, José, acho que Deus é rigoroso. Você começa a entender isso quando você começa a virar pai, certo? Quem aqui gosta de ser desobedecido? Vocês gostam de falar alguma coisa e a pessoa fazer totalmente o contrário? Quem gosta? Olha lá, a Rebeca linda está indo lá falar com os pais, né? Você gosta, Ana, de falar alguma coisa e a pessoa fazer totalmente o contrário? Por que será? Você gosta ali? Como pastor, geralmente a gente se acostuma com isso, né? Que a gente fala uma coisa e as pessoas fazem o contrário, mas via de regra, né? A gente tá lidando com isso. Mas ninguém gosta de falar algo, expressar algo e a pessoa fazer totalmente o contrário, porque falta é como se você fosse anulado. Ninguém gosta disso. A gente gosta de, na verdade, quebrar o modelo. A gente gosta de desobedecer. A gente gosta de desobedecer aquilo que as pessoas falam sobre nós, mas nós não gostamos quando as pessoas desobedecem aquilo que nós acreditamos. E olhando para o texto ainda, tem mais um ponto. Eu ainda não entrei na pregação exatamente, gente. Estou querendo só mostrar no texto para vocês que Jesus é o modelo. Porque no último, no versículo 6, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Jesus é o modelo. Eu não sou o modelo. Ninguém é um modelo perfeito como Jesus. Jesus é o homem perfeito. Ele veio mostrar aquilo que nós podemos ser. Então, Jesus, ele tinha compromisso? Vocês acham que ele tinha compromisso com Deus ou não? Jesus fala lá em João, eu vim fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Eu só vim fazer aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Jesus tinha um estilo de vida que se comprometia com Deus. Por ele se comprometer com o Pai, ele se comprometia com as pessoas. Jesus também amou até o fim. Em João 17, se eu não me engano, ele fala, eu vos amei, eu amei vocês até o fim, os discípulos. Está entre João 14 e 17, depois vocês procuram lá. Acho que é na ceia. Jesus amou até o fim, e Jesus vai nos amar até o fim, amém? Jesus não é alguém que descarta pessoas, Jesus tem um compromisso, e por ele ter um compromisso, ele ama até o fim. Filipenses fala que ele vai concluir a obra que começou em nós. Se Deus começou algo em você, ele vai concluir. Nem para glorificar de pé, Jesus, né? Isso me dá esperança, não sei para vocês, né?
Vocês já olharam dentro do coração de vocês e realmente viram coisas que você não, humanamente, você não consegue mudar? Você já tentou ser bom? Só quando você tenta ser bom, você percebe que você é mau. Fora isso, a gente tem uma noção que a gente é bom, mas a gente é bem no fundinho, ou nem tão no fundinho. Às vezes tem gente que nem é tão escondido assim, a gente é mau. Mas se Deus começou algo em nós, Ele vai concluir. Só que Deus tem um processo, e outra hora a gente fala sobre isso. Então Jesus é o modelo. Jesus fazia Deus a sua força central, aquilo que era central na sua vida. Então todas as coisas que Ele fazia era pelo compromisso que Ele tinha com Deus. Por isso que o apóstolo João, que viu isso, falou, não tem como você conhecer Jesus sem obedecer a Ele. Não tem como você permanecer nele, obedecendo Ele, e não caminhar da maneira como Ele caminhou. Mesmo que às vezes a gente caminhe meio tropicando, meio manco, meio ferido, né? Nem que às vezes a gente caminhe, mas a gente vai andar. A gente tem um Senhor, amém? Estão junto comigo ainda? Hoje a Thaís falando que esse tamo junto eu roubei do Bonfim. Eu falei, mas cara, todo mundo fala tamo junto. Tipo, eu roubei umas coisas do Tom quando eu prego, faz parte, né? E o que agora esse texto diz para nós, gente? Eu já vou chegar onde que eu realmente quero chegar. O que é compromisso? Compromisso é a força que motiva o amor. Compromisso é lealdade, e amor sem lealdade é um falso amor. Não tem como eu amar sem ser leal. Não tem como eu falar, Felipe, cara, tamo junto, você é uma bênção, e automaticamente eu falar mal dele para Eliane. Eu não estou sendo leal, então não há amor. Às vezes aquilo que a gente pensa amor, não tem compromisso. Na verdade tem um compromisso consigo mesmo em ser feliz. Só que não é isso que a Bíblia ensina sobre o caminho para o amor. Primeiro, você tem que entender que você tem que ter um compromisso em querer amar, um compromisso com Deus, para que você consiga se movimentar em amor. Porque imagine aquele marido lá. Então ele chegava para a esposa depois de 1 ano fora de casa, sem dar satisfação. Não estou falando que ele viajou a trabalho, simplesmente só Deus sabe o que ele estava fazendo. De repente chega com uma flor, com a comida que ela gostava, com um cinema, com um presentinho, e falava como se nada tivesse acontecido. Será que ela ia se sentir amada? Eu acho que não. Deus o livre, né? Mas essa falta de compromisso que aquele marido tinha, é às vezes como a gente age em relação ao amor. A gente não tem um compromisso de ser constante no amor, porque nós temos o compromisso de amar de vez em quando só aqueles que nós gostamos e que concordamos. É como se fosse aquele marido que de repente volta para Deus, Deus, estou aqui agora, estou fazendo uma oração e beleza, mas some. Ou é aquele cara que vai chegar assim, não, eu amo só quando está bem. Porque se a gente não tiver esse compromisso, o nosso amor vai ser igual esse cara que abandona tudo, que tem um discurso bonito, mas na prática acaba abandonando as coisas. Faz sentido para vocês isso, gente? Eu acho que às vezes a gente tem um compromisso em ser amado. Semana passada eu falei da verdade, caminhar na verdade, amém? Hoje eu vou falar sobre um outro ponto. Enquanto falar a verdade é algo importante, mas o caminho de obediência, se a gente não tiver um compromisso de amar a Deus e amar uns aos outros, não vai funcionar. Porque a verdade pode ser feia.
Porque a verdade às vezes vai expressar aquilo que realmente está no nosso coração. E às vezes aquilo que realmente está no nosso coração não é bonito. Então, se eu não tenho o compromisso de amar a Elaine, aquilo que ela falar de verdadeiro para mim, eu vou repelir ela. É que o que geralmente acontece. Porque nós não temos a mentalidade de se comprometer com algo além de nós. Faz sentido para vocês isso daí, gente? Vocês já se pegaram querendo ser amado, ser honrado, ser lindo, ser tudo de bom que as pessoas fizessem para você, mas você já se pegou comprometido em fazer a vida das pessoas assim? Você já se pegou comprometido falando, não, aqui na minha vida, as pessoas que chegam até mim, elas estão num lugar seguro. É esse o compromisso que o apóstolo João está falando. Ele falou, cara, se você não obedece, você está se enganando. Se você está se enganando, você está dando lugar a alguma outra coisa. Nós sempre somos preenchidos, gente. Não existe pessoas vazias. Existem pessoas ou cheias de mentira ou cheias da verdade. Mas não existe esse lance de estou vazio. Na verdade, às vezes o que a gente pode achar que é vazio, você está cheio de outra coisa. Porque nós fomos feitos para ser cheios. Então não existe esse lance de esvaziar a mente, você só vai estar preenchendo ela com alguma coisa. A questão é o que preenche. E para o apóstolo João ele está falando assim, se você diz que conhece a Jesus, conhece a Deus, mas não obedece o seu mandamento, você é mentiroso. A verdade não está dentro de você. Você está se enganando. Você está preenchendo algo que era para ser preenchido. Vamos rebobinar a fita, depois o Anderson corta ali. Às vezes nós somos feitos, e Deus está trabalhando em nós para nos encher de verdade e amor, mas nós nos esforçamos para trazer mentira para dentro de nós. Por isso que a gente não consegue obedecer, por isso que a gente não consegue caminhar. Existe amor onde há mentira? Não. Então, existe obediência sem que a gente entenda que a gente pode se enganar? Pode ser que sim, mas não a Deus. Compromisso vai levar à obediência, certo? Voltamos, ao tema da obediência. Só que eu quero trazer um entendimento especial sobre obediência. Você só vai ser obediente se você tiver intenção de ser. Todo desobediente sabe que é desobediente e sabe por que desobedece e não tem a intenção de obedecer. É simples, é uma dinâmica bem simples, Porque assim, sem intencionalidade, a gente não avança na obediência, no compromisso. Se eu não tenho a intenção de amar o Zaremba, você acha que há alguma chance de eu amar o Zaremba? Se eu não tenho a intenção de amar a Deus, de obedecer a Deus e de conhecer o Jean, eu nunca vou conhecer o Jean. Porque sem intencionalidade, sem ser intencional, nós não vamos fazer nada. Nós vamos ficar nesse limbo, sendo enganados. Não ache que obediência vem com pó do pilim-pim-pim, com alguma coisa mágica. Obedecer, você vai ter que acordar todo dia e falar, hoje eu escolhi obedecer a Deus, e eu me programo para obedecer a Deus. Não tem como você caminhar em obediência sem ser intencional. Essa semana, terça-feira, quarta-feira, logo depois que eu cancelei o satélite no grupo, eu cheguei aqui na igreja para ter um tempo de oração. A Thaís me ligou que tinha caído em casa e tinha torcido o pé. E foi bem feio lá, não consegue nem encostar, tava tudo com o dedo roxo lá, e cara, por isso que o Otávio está correndo livre e solto. Não, ele sempre corre, mas enfim.
E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que se eu não tivesse um compromisso com ela e ela comigo, a gente estaria largado, né? Mas como ela não podia andar, eu simplesmente assumi as responsabilidades dela, naquilo que eu podia fazer, e fiz. Então, ontem lá, até o pessoal, o que você está fazendo? Eu falei, cara, estou lavando roupa, e que a gente sempre faz isso. Mas do que mais eu percebi é que se não há intencionalidade, não há obediência. Se não há obediência, não há amor. E se não há amor, as coisas ficam complicadas. Só que, às vezes, se só uma pessoa tem a intenção de amar, ela vai destruir a outra. Nós não conseguimos destruir Deus porque Deus é Deus. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada, de ninguém, e jamais vai precisar. Mas nós, nos nossos relacionamentos, o que geralmente acontece na nossa vida é que nós queremos que as pessoas nos amem, mas nós não temos a intenção de amar. E quando a gente começa a caminhar, de repente só um tem a intenção de amar, os outros não, esses outros vão acabar sobrecarregando essa pessoa que tem a intenção. Às vezes, na nossa vida, nós nunca pensamos que nós temos que ser intencional em amor, porque a gente confunde amor com sentimento. Então, sentir, a gente precisa sentir para agir, não ser intencional. Você nunca vai perdoar se você não tiver a intenção de perdoar. E quanto mais pessoas entenderem nessa igreja que você precisa ser intencional para amar, você precisa forçar o amor, você precisa forçar a obediência, você precisa assumir um compromisso de amar, igual casamento, aí sim as coisas vão funcionar. Porque daí não tem a ver com o que a pessoa faz ou deixa de fazer, tem a ver com o meu compromisso. Se eu tenho um compromisso de amar a Damares como irmã em Cristo, independente daquilo que ela fizer, eu vou estar acolhendo ela, porque o problema não está nela, mas eu tenho um compromisso. Faz sentido para vocês isso, gente? Deixa eu ver que horas são, que não quero me estender muito. Então, para que haja obediência, você tem que ter intenção de ser obediente. Você já fez algo que você planejou a tua desobediência? Sabe esse negócio de eu caí de repente? Não existe esse negócio. Não, foi tudo planejado, sentido, desejado, manipulado. Foi tudo intencional, não existe esse negócio, foi um acidente. Não foi, você quis. A questão é que eu quero que a gente reverta aquilo que a gente quer, entendeu? Às vezes a gente é tão intencional e astuto nas coisas que não são do Senhor, e para as que são de Deus, e eu estou falando de amor, a gente é tão desorganizado, mimado e outras coisas. A gente precisa ser intencional, você precisa acordar e falar, não, hoje eu preciso entender que eu tenho um compromisso com o Senhor e tenho um compromisso com Jesus. E Jesus disse que eu tenho que amar, então se Jesus disse que eu tenho que amar, então eu vou amar. Custe o que custar. Só que o primeiro passo para que você obedeça é intencionalidade. Você tem que ter a intenção. E o segundo passo, o que vocês acham que é? Cutuque a pessoa que está do lado aí, enquanto eu tomo água, e fale, o que é o segundo passo, será? O que vocês acham que é? Deuteronômio 6, 4, é o famoso Shema, né? É meio que um refrão no livro lá de Deuteronômio que fala, ouça, ó Israel, o vosso Senhor é um, e ame com toda a força,
toda coração, alma, entendimento, força e por aí vai. Ouvir é o primeiro passo que a gente tem que dar depois de ser intencional. Se você nunca para ouvir, você nunca vai obedecer. Sabe quem tem dificuldade de escutar? Crianças. Chegue lá, eu sei por causa do meu filho. Quando ele está agitado, correndo, ele não escuta. Ele só estava, pegava ele no colo, vamos tomar água, não. Salinha. Ele nem escuta. Crianças têm dificuldade de escutar. Crianças não conseguem decifrar as palavras direito, por isso não conseguem obedecer direito. Não adianta, o interessante é que a gente cobra isso das crianças, mas a gente não analisa se nós sabemos ouvir ou não. Sabia que ouvir exige a mesma atenção de falar? É o mesmo esforço. E no caso de um pregador ruim que nem eu, vocês fazem um esforço dobrado, porque vocês têm que se esforçar mais ainda para entender aquilo que eu estou falando. Mas vocês entenderam que o lance de, se você realmente estiver comprometido com algo, você vai ter que parar e ouvir. Lembra que eu incentivei semana passada a falar sobre o amor? Fale se você não está se sentindo amado. Mas não adianta falar se não tem quem. Vamos lá, gente. Vamos lá, igreja, vocês estão acordados. Não adianta falar se não tem quem. Olha só que revelação. Obediência vem do ouvir. Se você nunca parou para ouvir alguém, você dificilmente vai entender o que aquela pessoa pensa. E, consequentemente, você vai agir de uma maneira que ofende ela, que desagrada, que... Sabe? Você já falou 1000 vezes alguma coisa e a pessoa continua desobedecendo? Ou melhor, você já falou algo que te desagrada para alguém e a pessoa continua repetindo? Isso é legal? Você se sente bem? Dá a impressão que se fala para os ventos. Ouvir, gente, ouvir. Um alemão que eu gosto muito, ele fala assim que a primeira coisa que a gente faz em comunidade, quando a gente quer ter relacionamento, é aprender a ouvir. Primeiro, a gente tem que parar a ouvir Deus. Segundo, ouvir o outro. Só depois a gente está apto a falar, a comunicar. Se eu não escuto as pessoas que chegam até mim, se eu não aprendi a escutar e entender o que elas estão falando, eu dificilmente vou conseguir amá-las. Ou melhor, dificilmente elas se sentirão amadas. Quer começar a ter um compromisso com alguém? Seja intencional. Segundo passo, pare e escute essa pessoa. Mas entenda o que a pessoa está falando. Que uma coisa às vezes é você parar com um pressuposto. Então eu vou parar e eu automaticamente, a Ana fala A, eu entendo B e eu transmito C. Isso não é ouvir. Ouvir é entender. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Gente, o que eu vejo é que como que eu posso falar sem ser muito, né? A humanidade evoluiu em algum certo ponto, né? Em termos de estrutura, literatura, escrita. Hoje, tá tendo um processo, como que eu posso falar? De empobrecimento da mente. Então, aquilo que antes era necessário sentar, ler, estudar, pensar, se esforçar, para crescer, para que a gente tivesse uma musculatura intelectual, hoje está sendo resumida a vídeos de 30 segundos. A humanidade perdeu todo um trabalho de escrita, de coisas, para trocar tudo isso por uma parte visual de 30 segundos. Enfim, não estou falando que é errado em si, mas às vezes isso atrofia a mente. Se você não escreve, quem aqui já passou pela experiência de repente saiu da escola, passou um tempo sem escrever e voltou uns 5 anos depois de escrever à mão? Como que foi a sensação? Horrível, né?
Você pensa, meu Deus. E quando você trabalha, que você trabalha com o Word, que vai corrigindo, você esquece as palavras, porque aquilo que a gente não exercita, a gente não desenvolve, e aquilo que a gente não desenvolve, a gente esquece. Então, esse é o parênteses. Às vezes a gente está, essa cultura do fácil, a gente está trazendo para o amor. É como se, e a gente não quer ouvir. Se a gente não consegue interpretar um texto, às vezes, como a gente vai interpretar a palavra de Deus? Eu, às vezes, discuto, entre aspas, com amigos que não creem. Eu tenho bastante amigos que não acreditam. E às vezes eles, o ápice dos argumentos deles é assim, tipo, porque eu já li a Bíblia 9 vezes e encontrei erro. Daí eu pergunto, me fale um. Não, tem aquele lá. Não, me fale. Não leram, escutaram, resumiram. Eu não estou falando que todos são obrigados a crer em Jesus. Ninguém é obrigado a crer em Jesus. Nós cremos porque Cristo fez uma transformação em nós. Mas nós não podemos rejeitar sem entender. Então eu não posso rejeitar aquilo que a Taene pensa sem entender aquilo que a Taene pensa e compreender aquilo que ela pensa de verdade. Eu não posso rejeitar a Deus sem entender aquilo que Deus pensa de verdade. Primeiro eu preciso entender. Daí sim, talvez eu tomar uma posição. Mas sem entendimento, que vem pelo ouvir, parar, escutar. Como que eu escuto Deus? Lendo a palavra, é isso que o apóstolo falou, orando, mas você precisa entender. E para entender você precisa ouvir. Você tem escutado, gente? Você tem escutado? Você tem parado para ouvir as pessoas? Você tem parado para ouvir o próximo? Boa parte do meu trabalho como pastor é ouvir, escutar. Talvez dar um direcionamento ou outro, mas boa parte é escutar. Porque se eu não escutar bem e não aprender a ouvir bem o que a pessoa está sentindo, eu nunca vou me conectar com ela. Algumas pessoas às vezes é um pouco mais difícil, outras mais fácil. Mas às vezes a gente não faz esse exercício simples de ouvir. Já escutou a tua mãe, Marilda, Felipe? Já escutou a tua mãe? Já entendeu o teu pai? Já escutou? Já entendeu? Já escutou alguém? Já parou para ouvir? A gente tem uma ansiedade de falar, mas às vezes o primeiro passo é ouvir, entender. Se eu não entendo o que está sendo dito, se eu não entendo aquilo que Deus está fazendo, como que eu vou obedecer, gente? Por isso que o lema lá em Deuteronômio é: ouça, Israel, ouça, escute. Escute com um compromisso de responder, mas escute primeiro. Às vezes a gente está tão perdido porque a gente, no amor, porque a gente não parou para ouvir. Então, é necessário falar, mas é necessário ouvir também. E vocês precisam aprender a ouvir. Todos precisam. Em algum momento você vai precisar ouvir alguém. De repente, se eu não escuto as necessidades e não entendo as necessidades da minha esposa, eu vou destruir ela, porque ela vai estar falando A, eu vou estar fazendo C, e no melhor das hipóteses eu vou chegar em um B. Às vezes é coisa simples. Não é coisa simples? A maior parte dos nossos conflitos, como eu falei semana passada, é porque a gente é PhD em fazer a palavra com M, mosaico. Mentes poluídas, acharam que eu ia falar outra coisa, né? Mas quando eu aprendo a ouvir, gente, eu vou conseguir obedecer. E quando eu conseguir obedecer, eu vou conseguir ter um compromisso. Quando eu ter um compromisso, eu vou poder amar de verdade. Há uma liberdade na obediência que só quem obedece experimenta. Aquela sensação de eu fiz o que tinha que fazer e eu fiz o que pude. Então você se tem paz porque você está obedecendo princípios, obedecendo valores, obedecendo
circunstâncias, e você não precisa estar em crise. A gente entra em crise porque a gente desobedece, porque a gente desobedece, a gente quer consertar a nossa desobediência do nosso jeito. Em vez de falar a verdade, em vez de ouvir, em vez de trabalhar com princípios, a gente trabalha com gambiarras, né? Vou dizer assim, né? Aquele lance do... Cara, tem uma verdade que eu não sei quem falou, mas é muito válida. E decore isso no teu coração. Se você quebra um princípio, o princípio te quebra depois. Simples. O que ele está querendo dizer? Se você quebra um parâmetro daquilo que você tinha que fazer correto, e você deixa isso, vai deixando, uma hora aquele negócio te prende e te derruba. Vocês já passaram por isso? Eu já. Nossa, sabe o famoso, depois eu resolvo? Nunca mais resolvi, e de repente aquele negócio veio e me ferrou. Eu não tenho como culpar Deus, é eu que não fiz o que tinha que fazer. E eu quero ler o último texto essa noite, que está em Romanos 8, 28, para tentar concluir, trazer um pouco de luz. Vocês estão junto comigo, gente? Glórias ao Senhor Jesus. Romanos 8, 28. Eu quero tentar fazer com que você pense um pouquinho diferente sobre esse texto, que fala assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Todo mundo conhece esse texto? O que poucos de nós fazemos é que a gente está incluído no todas as coisas. Faz sentido para vocês isso? É que a gente pensa, todas as coisas cooperam para o bem, é como se a gente ficasse parado e todas as coisas fossem se ajustando sozinhas ao nosso redor, porque Deus está trabalhando muito, mas todas as coisas ali incluem eu e você. Deus vai fazer com que você coopere com a sua vida, porque Ele vai mover você. A gente tem uma leitura da Bíblia e do amor muito passiva, quando nós temos sempre o chamado a escute para que você faça algo, escute para que você se posicione, escute para que você persevere, entenda, se mova, se ajeite. Não tem como Deus fazer aquilo que você não está disposto a fazer. Por isso que intenção é muito importante. Por que Deus vai mover algo que você não quer mover? Faz sentido para vocês? Então todas as coisas inclui você. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, inclusive aqueles que o amam. Deus vai fazer com que você se movimente. A gente acha que Deus vai mover tudo e você vai ter que ficar parado, quando não é isso. Todas as coisas cooperam, inclusive você. Olha que maravilha. Então precisa ter um coração ativo, gente. Quer amar? Quem aqui quer amar mais? Erga a mão, eu quero ver aí. Os caras, não, eu estou erguendo aí mais ou menos. Mas acho que amar é uma coisa que todo mundo deseja. Mas então tenha a intenção de amar. Saiba que seu compromisso em amar não vem do outro, vem de você. E você ora e você trabalha para que o outro entenda. Se aqui cada um entender que você tem um compromisso de amar, vai ficar mais fácil. Mas por isso que o texto fala que todas as coisas cooperam, você também tem que cooperar com Deus. Né, Ana? Imagina, a Ana deu risada ali, pensou, né? Tipo, é verdade, a gente tem que cooperar com Deus, senão não vai funcionar as coisas. Todas as coisas cooperam, inclusive você. Você precisa se movimentar para que haja obediência. E uma coisa que eu aprendi também, que obediência tardia é desobediência, não vale nada para o Senhor Jesus. Obedecer tarde aquilo que Deus espera de nós não adianta nada. Vamos voltar para aquela cena do marido que foge, fica 1 ano fora e de repente volta cheio de presentes. Resolve alguma coisa?
Imagine, tá aí no Zaremba, some um ano, e de repente você deixa você com as meninas e some, nada. De repente volta faceiro, caixa de bombom, presente, né, tal. Vamos jantar, tal. Vai resolver? Eu acho que não. Por quê? Porque obediência tardia é desobediência. Porque obediência tardia é falta de compromisso. Escute aquilo que Deus está falando e se mova. Tenha uma ação ativa ao Senhor Jesus. Quer mudar o mundo? Quer mudar a igreja? Quer mudar o seu casamento? Quer mudar os seus relacionamentos? Se torne ativo. Não espere que as pessoas façam algo por você sem que você tenha feito algo em direção a elas. E mesmo que elas não se movam, continua se movendo em direção a Deus, em direção às pessoas. Não espere que haja mágica, porque todas as coisas cooperam, inclusive você está no bolo. Deus vai te movimentar para que as coisas cooperem. Sabe, todas as coisas cooperam para o bem e eu fico parado. Não, gente, você vai estar no bolo, Deus vai te mover também. Para que as coisas cooperem, você precisa cooperar também. Se coloque em pé, eu quero orar com vocês. Em resumo, não há amor sem compromisso. Não há compromisso sem obediência. Não há obediência sem ter intenção de obedecer. E não tem como eu obedecer se eu não paro para escutar. Se eu quero que eu tenha o amor que Deus mova na minha vida, eu preciso, nesse momento, talvez ter a intenção de amar. Eu preciso ter essa intenção. Pessoal, antes que eu esqueça, está aqui o gasofilácio. Nesse momento de música, eu esqueci das ofertas, do dízimo, daquilo que o Senhor tocou no teu coração. Essa casa precisa do mantimento, precisa do seu sustento, precisa do teu coração generoso para que as coisas continuem funcionando, para que as coisas continuem andando, para que a missão de Deus te abençoe, amém? Então se sinta livre. Mas eu quero orar com vocês e eu quero que nesse momento você pare um pouquinho daquilo que você está fazendo na sua vida. Vamos pensar assim, talvez você tenha um desejo enorme de ser amado. Talvez você quer encontrar paz. Talvez você até tenha um desejo enorme de servir a Deus, de conhecer a Deus. Mas você não sabe por onde começar. Ou toda vez que você tentou, alguém te frustrou. O que é normal. O fã-clube de Jesus às vezes atrapalha. Mas o compromisso que Deus chama a gente a fazer, primeiro é com Ele. Porque Deus pode sustentar aquilo que Ele fala. Deus pode sustentar aquilo que Ele chama. Se Deus na sua palavra fala que a obediência é um caminho melhor, Ele vai te mostrar que a obediência é um caminho melhor, da melhor forma possível. Isso vai transformar o teu coração. Só que o primeiro passo é escutar aquilo que Deus está chamando. Todo mundo, todos se desviaram, a humanidade se desviou de Deus em Adão. E a primeira coisa que Deus chama em Adão fala: ei filho, ei Adão, onde você está? Onde que você está? Onde você está? Onde você está nesse momento? Talvez você precise escutar Deus chamando você novamente essa noite. Porque talvez o lugar que você esteja não é um lugar de obediência, não é um lugar de amor, mas é um lugar de ressentimento, de dúvida, de tristeza, de solidão. Talvez o lugar que você esteja essa noite é um lugar de dureza do teu coração. Talvez você tenha dificuldade em crer
na bondade de Deus. E o primeiro chamamento, a primeira coisa que Deus vai falar: ei, onde você está? Eu quero encontrar você. Se você não escutar a voz de Deus, fica difícil obedecer. Eu aprendi isso. Se eu não entendo o que Deus quer que eu faça, eu vou acabar desobedecendo, porque eu não sei. E o primeiro lugar é que Deus vai falar: ei, filho, filha, vem aí, você chega até mim. Onde você está? Como está teu coração? Vamos tirar você desse lugar e colocar você num lugar de amor, de obediência, de compromisso, de zelo, num lugar seguro. Você não vai precisar mais de amor como barganha, porque eu vou dar meu amor como se fosse uma chuva torrencial no seu coração. Você não vai precisar mais mendigar a atenção das pessoas, que Deus vai chamar você para um lugar onde Ele vai te dar atenção como filho. Cara, eu achei fantástico aquilo que o Thomas falou. Essas imagens movem o nosso coração, porque Deus é esse Deus que é capaz de derramar uma chuva de amor. Mas a primeira coisa que Ele vai fazer é: ei, onde você está? Você quer ser meu filho? Que Ele não vai te obrigar, mas Ele vai te chamar. E se Ele vai te chamar, você pode responder. Pai, eu oro junto com meus irmãos, Senhor, essa noite. Que o Teu chamado, Senhor, a Tua voz ecoe nos nossos corações essa noite. Onde vocês estão, meus filhos? Onde vocês estão? Por onde vocês estão andando? Onde vocês estão? Que Deus possa encontrar você, que você possa escutar a sua voz chamando o seu nome, te dizendo: vem, 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 eu vou cuidar de você, eu vou sarar você, eu vou zelar pela sua vida, eu vou te amar até o fim eu vou te amar, até o fim, até o fim, até o fim, e eu vou continuar te amando, mesmo além desse fim, de eternidade em eternidade. Que o Senhor Jesus possa tocar os seus corações, enquanto esse período de canção, você possa escutar a Deus chamando o seu nome. Aproveite esse tempo que você está aqui, se lance no Senhor, nessa chuva torrencial de amor. Deus quer derramar sobre os seus corações algo que só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar aquilo que está doendo aí dentro. Só Ele pode gerar a cura necessária. Só Ele. Só Ele pode fazer isso. E que você possa se lançar a Ele.